Estabelecida a existência de depósitos contratuais e de depósitos não contratuais, identificamos a necessidade do estudo da natureza jurídica dos depósitos. E nesse sentido é que investigaremos a correção e a extensão da súmula vinculante número 25 do Supremo Tribunal Federal. A primeira questão que levanto em relação a essa súmula é que o Supremo Tribunal Federal resolveu ou apreciou esse conflito sob o prisma direito de liberdade contra versus direito patrimonial. No entanto, restou turvado o olhar sob o prisma de liberdade individual e de outro direito fundamental, o direito ao acesso à justiça e o direito à razoável duração do processo. Em se tratando de conflitos de direitos fundamentais, as resoluções das antinomias e dos conflitos, em nosso sentido, não devem ser resolvidos de forma a priori, privilegiando um em relação ao outro, mas devem ser solucionados no caso concreto, em cada caso concreto, para termos a decisão em função do princípio constitucional implícito da proporcionalidade. Digo isto porque os direitos fundamentais não podem ser regidos e protegidos sob o prisma apenas de um direito individual. É um direito individual, é um direito de defesa contra o Estado, mas é sobretudo também um elemento normativo de conduta do indivíduo na sociedade. Então, quando falamos de direitos fundamentais no momento presente, devemos ter em mente não somente a sua acepção civil, individual, liberal, primais, mas, sobretudo, uma dimensão objetiva, institucional, que oriente o indivíduo ao que Hesse chama de duplo caráter dos direitos fundamentais, de ser direito individual, de ser direito de defesa, mas também de ser um elemento objetivo de conduta deste indivíduo na sociedade. Não podemos mais observar os direitos fundamentais e proteger um indivíduo isolado, prepotente, que se volte às suas responsabilidades no conceito social. Lembro que na teoria de Jelinek há também o status passivo dos direitos fundamentais, o campo das obrigações, ou seja, o primeiro defensor dos direitos fundamentais é seu próprio titular, que deve se comportar em conformidade com ele no seu corpo social. Dito isto, observo que o Supremo Tribunal Federal não examinou a contento o conflito que existe entre a liberdade individual de um lado e o direito ao acesso à justiça e também a uma razoável duração do processo que confere ao indivíduo a ideia do processo de resultados. Só daremos uma tutela tempestiva e concreta se estabelecermos o acesso à justiça como faz Dinamarca, de ser direito de petição, de ser direito ao contraditório, de ter uma sentença justa e de ter uma tutela concreta e efetiva entregue pelo Poder Judiciário. Se observarmos que há de fato depositários contratuais e depositários não contratuais, a primeira impressão que se tem em relação à súmula 25 do Supremo Tribunal Federal é que ela é inconstitucional, porque o artigo 103-A, parágrafo 1º da Constituição Federal, diz que as súmulas vinculantes servem para planificação de julgamentos sobre questões idênticas e, portanto, se identificamos que existem depósitos contratuais e depósitos não contratuais, quando o Supremo diz que é ilegal a prisão civil do depositário, independente
da modalidade de depósito, nós estamos identificando aí uma inconstitucionalidade, porque o Supremo está planificando julgamentos sobre questões análogas, cuja analogia decorre, para falar do professor Vará, de uma herança comunicacional decorrente de uma terminologia pouco específica e o que eu chamo de uma catacrese jurídica, à míngua de um termo mais específico para denominar a figura do depositário judicial. Assim, para superar esse entrave processual, esse entrave para a entrega de resultados da tutela, para superar o problema da entrega de tutelas judiciais de resultados, proponho que seja interpretada a súmula vinculante número 25, no sentido de que diz respeito apenas aos depositários contratuais. Então, é ilegal a prisão do depositário civil, independente de suas modalidades contratuais, deixando de fora da sua determinação a figura do depositário judicial. Isto porque é bem claro que o Pacto de São José de Costa Rica, no seu artigo 7º, inciso 7, refere-se à proibição da figura do depositário contratual. A Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969, ela é omissa em relação à figura a figura excetiva da prisão do depositário infiel. E ao assim fazer, ela amplia a proteção do homem em prol de sua dignidade, mas ela está centrada na ideia inicial de humanização das obrigações contratuais. Não diz respeito às prisões civis em contempt of court e aquelas de natureza processual que concernem ao descumprimento de um dever, de um munus público, de um encargo assumido perante o juiz da execução no processo. Portanto, proponho que a súmula vinculante 25 seja revisada pelo Supremo Tribunal Federal. E, até que isso venha a acontecer, proponho que seja dada uma interpretação constitucionalmente adequada a este verbete sumular vinculativo, a fim de que a figura do depositário judicial esteja ao largo desta determinação, cujo sentido fique circunscrito a todas e quaisquer figuras de depositários contratuais. Portanto, se a súmula vinculante é escorreita quando proíbe a prisão de depositários contratuais, se interpretada para a figura do depositário judicial, se inserida o depositário judicial nesse bojo, como está acontecendo no momento atual, está se violando pelo menos dois direitos fundamentais: o direito de acesso à justiça e o direito a um processo de resultado, a de entrega de uma tutela tempestiva e concreta, também direitos fundamentais, assim como a liberdade individual. Muito obrigado.